e todos os seus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje vem o que plantaste aguardas, mas o amanhã está em suas mãos. Persiste, acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. E assim verás teus sonhos germinando no futuro. E assim verás teus sonhos germinando no futuro. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, e os nossos irmãos também, que no futuro estarão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e revendo essa palestra. Agradecemos por tudo. Como preparação para a nossa reunião, concentração, irmos nos desfazendo das nossas preocupações do dia a dia, vamos pedir a nossa Leusa que possa fazer a leitura de uma página preparatória. Boa noite a todos. Boa noite. Lição do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de André Luiz, a lição 24. Desejos. Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. Que Jesus nos proteja e nos abençoe. Vamos elevar então os nossos pensamentos para fazer a nossa prece. Amado Pai, Maria e José, nossos pais maiores, Jesus, nosso mestre, nosso irmão, Araci, nossa querida patrona e orientadora, e aos nossos amigos benfeitores, a espiritualidade, que sempre estão ao nosso lado, nos acolhendo, nos intuindo em nossas ações diárias, neste plano onde vimos buscar o nosso entendimento, buscar as melhores reflexões, as melhores ações, para um dia merecermos habitarmos mundos melhores, com menos dores, menos sofrimento. Rogamos, Pai, nesse momento, por todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui diretamente conosco, mas que nos locais em que se encontram possam receber as nossas melhores vibrações, os nossos pensamentos, possam receber a presença amiga daqueles trabalhadores anônimos da espiritualidade, que muitas vezes nós não nos
preciso nos sintonizemos com esses irmãos, com essas vibrações positivas, para podermos acolher esses ensinamentos. Que a tua paz, o teu amor fique conosco nos hospitais, nos presídios, aqueles irmãos desamparados, nos asilos, enfim, onde houver a necessidade da tua presença, que um de teus mensageiros, Pai amado, possa se dirigir, possa lá estar, acolhendo, amparando e dando as forças necessárias, ainda de forma intuitiva. Que a tua paz fique também com o nosso irmão que irá ministrar a palestra na noite de hoje, e que possamos sair daqui mais confortáveis, mais confiantes, mais leves do que quando estamos chegando nesse momento. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, então com muita satisfação, sempre, né, recebemos esse casal, que é lá da Sociedade Espírita de Ribeira, em Vila Velha, no Espírito Santo. Fazem questão de toda vez que vem a Campos, eles já deram a escala de, né, programação, né? Então a gente também está muito feliz. Então, olha assim, um abraço. Uma boa noite para todos. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer muito ao convite para que a gente possa estar retornando aqui a Araci. A satisfação é nossa, como você falou, a gente tem os compromissos da gente em Vila Velha, em Vitória, mas sempre que a gente vem a Campos, é muito bom a gente ter casa para a gente. O benefício primeiro é nosso. Você não sabe o quanto que a gente fica grato quando a gente tem a oportunidade de ir uma casa falar. Eu queria também dizer que nada é por acaso. Eu separei uma lição para a gente trabalhar hoje, que é o que está contido no Livro dos Espíritos, da questão 456 até a questão 558, se não me engano, que trata da influência dos espíritos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Aí, a lição que a nossa irmã trouxe fala sobre os desejos, sobre aquilo que a gente tem de anseio, que a gente tem de pretensão na nossa vida. A gente vai falar um pouco primeiro, depois vamos entrar no que a gente veio falar realmente. A gente pode trabalhar desejo na nossa reencarnação como realmente os objetivos que cada espírito tem quando tem a oportunidade de vir reencarnar aqui nesse planeta. Com certeza a gente sabe que o processo de reencarnação ele é uma oportunidade não única, porque a gente vai ter tantos procedimentos reencarnatórios quanto forem necessários na nossa caminhada. Mas é sabido que quando um espírito está em preparação para retornar à pátria carnal, o anseio, o desejo desse espírito, através das orientações, através daquilo que a espiritualidade superior vai orientando e encaminhando no mundo espiritual, é que haja nessa nova fase, nessa nova caminhada desse espírito no mundo da carne, o melhor possível. Esse é o desejo da espiritualidade, de Deus como divindade maior, para que nós tenhamos sucesso, para que nós tenhamos as nossas realizações diferenciadas para melhor, para refazer aquilo que nós equivocadamente no passado não conseguimos, para fazer com que os projetos de idealizações que foram fracassados no pretérito, numa reencarnação passada, que não foram bem construídos, sejam retrabalhados. Enfim, esse é o desejo da espiritualidade, e esse também pela convicção que esse espírito já tem, que ele toma quando ele sabe que vai reencarnar. Ele vem com certeza com todos esses propósitos de aparar as arestas mal trabalhadas, com as amizades, com os relacionamentos, de fazer os acertos dos comportamentos desequilibrados que teve,
começando pelo núcleo da família, depois na sociedade, depois nas relações sociais. Então, é tudo que nós temos de objetivo, desejo em uma reencarnação, é agregar valores, é produzir coisas melhores para que a nossa evolução ela caminhe no menor espaço de tempo possível. Mas a gente sabe que tudo que nos é ofertado, que nos é posto com disponibilidade para uma nova reencarnação, é para o nosso bem, é para dar certo, é para fazer com que a gente venha e tenha sucesso. Esse é o desejo da espiritualidade, esse também é o nosso desejo. Mas como nós sabemos que nós, quando mergulhamos na carne, a gente começa a trabalhar a nossa vida através de um livre-arbítrio, de uma decisão nossa, exclusiva, sem termos a obrigação de seguir aquilo que nós não queiramos, nós temos a liberdade de decidir. Esse desejo ou essas ânsias de fazer o melhor, muitas das vezes elas vão tomando caminhos diferenciados. E aí a gente caminha numa trajetória reencarnatória e não consegue fazer aquilo que nós tínhamos a pretensão, o real ideal da nossa reencarnação. E por que a gente não consegue fazer com que esse trabalho tenha a efetivação em 100% de sucesso? É exatamente nisso que nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, quando começa lá na influenciação dos espíritos no mundo corporal. E o porquê que essa influenciação ela tem tudo a ver com o nosso desejo e com o sucesso ou não do nosso intento, da nossa pretensão de evolução. Quando nós encarnamos e temos o esquecimento como uma possibilidade de tomar realmente decisões assertivas, mas dentro da nossa própria escolha, essa liberdade nos é dada não de uma forma proposital para que nós nos equivoquemos, para que nós nos erremos, mas simplesmente para testar em cada um de nós se realmente é isso mesmo que nós aprendemos na erraticidade, aprendemos nas orientações anteriores, aprendemos quando estivemos nas ambiências de instrução no mundo espiritual, observando aquilo que nós nos equivocamos no passado e vamos realmente colocar em prática. Em outras palavras, é realmente aquilo que eu quero? Eu sou realmente tal qual um aluno numa escola, aquele aluno que quer realmente passar de ano com uma competência maior, trabalhando assertivamente tudo que tem que ser trabalhado, ou eu ainda sou aquele aluno que vou só me direcionar a fazer o que é certo, naquilo que me apetece, naquilo que é de meu interesse, naquilo que a parte do ego, a parte da relação com a matéria, a parte da convivência com o mundo material, que normalmente vai me trazer alguns desafios, normalmente vai me trazer algumas situações, poderíamos dizer assim, de teste. E esses testes não são testes de complicação em que nós não possamos ter o aproveitamento total. Podemos sim, tanto é que temos algumas criaturas reencarnadas, aqueles que já passaram por aqui, muitos, e alguns que estão passando ainda, que exercitam as suas reencarnações das melhores formas possíveis. Exemplo, Chico Xavier. Exemplo, esses espíritos de evolução que nós temos hoje, Emmanuel, Sheila, Bezerra de Menezes, Joana Diante, todos esses espíritos souberam trazer os desejos deles numa reencarnação em que eles estiveram aqui algumas vezes, em todas elas progredindo, fazendo trabalhos diferenciados numa condição de evolução, de progresso. Então, a possibilidade de ser 100%
ou 95%, 99%, ela existe sim, depende exclusivamente de nós, do nosso esforço, da nossa forma comportamental e principalmente das decisões que nós vamos tomar. E como a Terra é um mundo de provas e expiações, as provas vão estar sendo colocadas dia a dia na nossa caminhada, e as expiações que são aqui, aquelas situações que nós equivocadamente no passado não soubemos bem trabalhar, elas vão voltar também para ser novamente retrabalhadas, e a gente vai colocar à prova, nós mesmos vamos nos colocar à prova. A doutrina espírita explica para a gente de uma maneira tão bela que não há imposições nos nossos comportamentos. Eu não sou obrigado a nada. Tudo, como diz o apóstolo Paulo, disse para nós, deixou escrito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nessa assertiva de Paulo, a gente observa exatamente aquilo que nós temos de direito. Eu posso tudo, mas eu tenho que ter o discernimento ele caminha pelo lado da moralidade, pelo lado de uma postura já educada, trabalhada, em fazer as escolhas corretas. E é exatamente em isso, fazer as escolhas corretas, no campo pessoal, no campo social, no campo sentimental, no campo emocional, na postura dentro do núcleo familiar, nas relações que são diariamente de competições no mundo profissional, nas interações sociais, no dia a dia em que nós somos postos à prova constantemente. E a gente sabe que isso acontece, nenhum de nós aqui deve ter, no dia de hoje, não tido alguma situação em que a gente teve que fazer alguma escolha para decidir assim ou não decidir assim. Tomar um caminho direcionado para uma escolha mais acertada ou tomar um caminho de forma qualquer, sem pensar, sem avaliar e sem, principalmente, perceber que aquele caminho, se ele for o caminho certo, ele vai nos trazer pacificação, tranquilidade. Se ele for o caminho não assertivo, não tranquilo, ele vai trazer uma nova proposta para o futuro, para que eu possa acertar novamente. E aí entra esse questionamento de Kardec, quando começou a perguntar a espiritualidade, da questão 456, ele pergunta aos nossos irmãos a respeito dessa influência do mundo espiritual. A primeira pergunta que ele faz é exatamente essa: os espíritos veem tudo o que fazemos? Vejam bem, tudo. Ele não diz, veem-se como eu ajo na minha casa, como eu ajo no trabalho, como eu ajo na rua. Ele pergunta tudo o que fazemos. Aí eles respondem: podem vê-lo uma vez que veem, que rodeiam incessantemente. Todavia, cada um vê senão as coisas sobre as quais dirige a sua atenção. O que ele está querendo dizer para nós aqui? Quando eu tomo uma atitude para o bem, uma atitude proativa, uma atitude para auxílio, uma atitude para agregar valor para mim, e juntamente comigo para agregar valor principalmente aos semelhantes, que são as atitudes que corroboram com uma evolução, com o avanço da criatura, quem é que vai estar nos rodeando e nos vendo se essa atitude é boa e é do bem? São os bons espíritos, é o nosso anjo guardião, é um guia, é um anjo protetor que tem afinidade conosco, é um parente já desenvolvido que esteja numa condição boa, que esteja observando o nosso comportamento. Então eles observam isso, e com certeza, mesmo que a gente não tenha essa postura da evidência, da possibilidade de vê-lo ao nosso lado, alguns as têm, mas a gente sabe que quando a gente está agindo no bem, do nosso lado, eles estão batendo palma, eles estão sorrindo, e eles estão cada vez mais nos motivando a continuar no bem. Por outro lado, se a gente tem nas nossas caminhadas, na nossa vida, no nosso dia a dia, os momentos em que o nosso comportamento
eles são equivocados, com certeza, se é um equívoco para o lado da arrogância, quem vai estar nos acompanhando é aquele espírito que tem esse perfil. Se é na truculência, se é na inveja, se é na raiva, se é no ódio, se for em qualquer comportamento que seja aquele do lado equivocado, esses espíritos também, através daquilo, tem uma pergunta que Kardec faz, saindo um pouco, porque Deus permite essa influenciação e esse envolvimento, e essa também sugestão que Ele muitas das vezes nos dá os espíritos, não é por maldade, não é por nenhum tipo de fazer com que nós venhamos a decair, é porque realmente pela sintonia, pelas vibrações que nós, naquele momento de baixo teor, de pensar, de agir, a gente atrai aqueles espíritos. E como a gente se fragiliza, entra numa faixa mental de fragilidade, a gente abre portas para que sugestões equivocadas, para que orientações não boas nos sejam passadas naquela hora. Então, lá na questão 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam, e a espiritualidade responde que muito mais do que nós possamos imaginar, a gente pode deduzir que uma boa parte, por que não dizer um percentual imenso dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, são nossos, sim, mas tem a influência e tem o aval, tem o empurrão dessa espiritualidade, quer seja para o lado bom, quer seja para o lado ruim. Eu sempre uso uma metáfora quando a gente fala de casa mental, comparando casa mental à casa material. Aquilo que a gente deixa, ou que a gente põe para dentro da nossa casa mental, é como aquilo que a gente deixa e põe para dentro da nossa casa material. Se eu sou uma pessoa que na casa material, na minha residência, eu deixo a casa desorganizada, eu aceito que lixos fiquem dentro de casa, se eu deixo a casa toda desarrumada, se eu aceito companhias que venham à minha casa material, tenham pensamentos equivocados, conversas fúteis, se eu assisto e vejo ou leio coisas de futilidade, se eu direciono o meu pensamento, as minhas atitudes, as minhas conversações, principalmente dentro da minha casa material, para essas situações, eu vou desorganizar completamente a minha casa material. Eu vou ouvir música alta, eu vou ouvir música de má qualidade, eu vou ter pessoas falando em conversações sobre a vida dos outros, eu vou ter xingamentos dentro de casa. Então, essa escolha da casa mental que eu posso fazer, a casa material que eu posso fazer, ela é a mesma que eu posso fazer na minha casa mental. Por que é aconselhável a todos, sem exceção, todo espírita, não só a parte de assistir palestras, de frequentar as reuniões, de tomar passe, mas principalmente o estudo, ater-se àquilo que a doutrina espírita tem, uma variedade imensa. Eu estava olhando ali agora, os livros aqui do Araci, quem olha assim vai pensar, mas tem casas que tem uma livraria, que tem uma parede completa, mas só ali eu garanto que não dá para a pessoa ler dentro de um ano que tem ali, e não são tantos livros, não é? Deve ter ali, não sei, talvez tenham 200 livros ali. Então, nós temos literatura, eu tenho certeza que a literatura que está ali é uma literatura que agrega valor, absoluta, tenho certeza. Não são livros que você vai ler e vai encontrar futilidades, coisas que não vão ser úteis ao seu dia a dia. E parece uma coisa incrível, por isso que a beleza da doutrina espírita, tudo que se lê na doutrina espírita agrega valor em um campo da vida, quer seja sentimental, quer seja no campo emocional, quer seja no campo profissional. Tudo que se lê te dá base e sustentação para você se comportar em qualquer ambiência da vida. Então, quando Kardec pergunta a ele se os espíritos influem nas nossas, eles falam que muito mais do que a gente possa imaginar. Então nós vamos começar a trabalhar por aí.
Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito, ou por hábito na minha vida, de ser dentro de casa, vamos começar dentro de casa, aquela pessoa que tem um hábito sadio, eu faço boas leituras, tenho boas conversações dentro de casa, eu tenho o hábito do evangelho em casa, eu tenho o hábito de ouvir boas músicas, eu tenho o hábito de boas conversações, eu tenho o hábito principalmente de auxiliar pessoas que me procuram, eu auxilio quem tenta estar dentro de casa com orientações, com aconselhamentos. Por certo, quem vai estar me assessorando e me acompanhando, possa ser que não seja o Bezerra de Menezes, que não seja o irmão, que não seja a Joana, mas certamente vão ser espíritos de um quilate, de uma evolução de boa qualidade, que já passaram por experimentações e têm essa bagagem, esse know-how, para cada vez mais me influenciar. Por que às vezes quando a gente está falando com alguém, e eu observo muito isso, não comigo, eu observo com a Elisete, e ela talvez observe comigo, você talvez observe com a esposa, e ela com você, quando você às vezes está aconselhando alguém para o bem, parece que você vai tendo dentro de você um livro, que você vai abrindo páginas e cada vez mais você vai encontrando coisas boas para passar para aquela pessoa. Sou eu, é Elisete, é Alberto, que é muito inteligente? Não, é a espiritualidade que naquele momento acoplada e vendo o meu pensar, a maneira como eu estou agindo, o propósito real da minha conversação, ela cada vez mais vai inserindo e catalogando informações no meu consciente, não seria nem inconsciente, que eu já estou falando com a pessoa, e vai como se fosse uma comunicação, através de uma comunicação mediúnica, ela vai me orientando. Observem bem que quando a gente tem boa vontade para ajudar alguém, para aconselhar alguém em aflição, se a gente está realmente com um intento bom, a gente não deixa de ter argumento. Aquilo vai vindo. Você encontra a palavra do Evangelho, você encontra uma questão do livro dos Espíritos, você lembra de um livro que você leu, de André Luiz, de Emmanuel, e vai falando aquelas coisas boas para a pessoa. Então, essa influência, nesse lado, que recebe todo o benefício, toda a assessoria espiritual, ela é só para o bem. Então, eles, nesse momento, eles estão a nos influenciar só para o bem. Para o bem de quem? Para o bem daquele que a gente está orientando, claro, aquilo vai fazer agregar valor na vida daquela pessoa, aquilo vai fazer com que aquela pessoa tenha mais bom ânimo, com que ela tenha otimismo para a vida, com que ela tenha menos pessimismo, ou até nenhum pessimismo. Então só vão ter valores que agregam possibilidades novas de crescimento. Isso no lado de uma conversação. Se você está numa ambiência, por exemplo, profissional, e você, enquanto amigo, enquanto parceiro de alguém, tem sempre as intenções reais de amparo e ajuda, não tem aquele egoísmo de querer ser sempre o melhor, você quer ajudar, se você quer ver o outro também bem na ambiência do emprego, bem com a chefia, e está sempre ajudando e amparando, claro que ali naquela hora também vão estar ajudando os bons espíritos. E digo mais, não vão estar ajudando os bons espíritos só aqueles que te acompanham, não. Aqueles também que acompanham aquela pessoa que está necessitada. Porque quando a gente faz um bem para alguém, quando a gente auxilia alguém, certa vez eu ouvi uma palestra dessa do De Luca falando sobre isso. Quando eu auxilio alguém, a quantidade de espíritos que ficam satisfeitos comigo não é só quem está do meu lado, que me acompanha, não. São aqueles que são os protetores, os amigos, que também estão ali doidos que aquele encarnado cada vez se melhore mais. E quando ele vê que alguém está dando um empurrão, dando alavancas para aquela pessoa crescer, eles também vibram também naquele momento. Então é um somatório de coisas boas que vão acontecendo. Toda atitude, todo gesto que a gente pratica, por exemplo, de auxílio, de amparo, que você faz na direção de alguém, tentando ajudar aquela pessoa a crescer, só tem a influenciação e a orientação, por que não dizer, a participação quase que direta de espíritos bons. Atitudes boas, gestos bons, o bem só atrai bem.
Em contrapartida também, como o apóstolo Paulo diz para a gente, que todos nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho, nos momentos de queda também, em que a gente tiver comportamentos que não sejam aqueles mais assertivos, nos momentos de irritação, principalmente dentro do lar, eu sempre bato nisso, dentro do lar, porque é um núcleo que nós realmente mais falhamos, é dentro do lar. Porque quando nós somos fracos, ou quando nós somos bons, na sociedade, na ambiência profissional, em qualquer ambiência fora do lar, é porque nós somos bons dentro do lar. Mas quando nós não somos bons fora, é porque também nós não somos bons dentro do lar. Mas existe uma outra situação. Às vezes nós botamos aquela máscara, 5, 10 máscaras que a gente carrega, e lá fora a gente é bom, no serviço a gente é bom, no supermercado a gente é bom, na casa espírita a gente é bom, em uma porção de lugar, mas dentro do lar a gente não é. Então, invertendo um pouco essas influenciações, quando a gente tem essas atitudes primeiras que são as não mais assertivas dentro do lar, com certeza plena e absoluta para quem tem a possibilidade da evidência, ali dentro, naquela discussão entre marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, vão estar ou vai estar um conjunto de espíritos influenciando sim naquela hora, acirrando as palavras, dando, assim como eles dão, como eu falei, no atendimento fraterno, palavras, orientações, informações para agregar valor, para que aquele outro cresça. Naquele momento da briga, eles vão estar dando palavras, algum tipo de informação para que aquela briga, aquela contenda ali na matéria cresça cada vez mais. E diríamos até que para quem tem a possibilidade da visão, com certeza aqui tem médios aqui, quem tem sabe, eles devem dar gargalhada, eles devem bater palma, devem se juntar, talvez trazer mais gente para fazer com que aquele que está sendo ofendido e aquele que está ofendendo, junte-se a eles espíritos com o mesmo perfil, daquela postura que ele está tendo, para incentivá-lo cada vez mais. Por isso que muitas vezes, infelizmente a grande maioria de nós não chega a esse ponto de ter essa pausa em uma contenda. Se houver a paralisação em um momento pontual, em que a pessoa tiver e puder ter a possibilidade da percepção de que aquele momento vai caminhar para coisas piores, se um se calar ou se afastar, corta a sintonia. Tem uma pergunta também que é feita nessa sequência, em que Kardec pergunta aos espíritos como é que nós podemos nos prevenir, fazer barreira contra essas influenciações. É uma coisa até óbvia, tendo comportamentos bons, comportamentos dentro do bem. Ele diz mais, o que esses espíritos que nos iriam querer orientar para o mal, eles não vão perder tempo com a gente. Se eles perceberem que em determinado momento eu estou caminhando sobre a tutela deles, agredindo, xingando, falando impropério, que de repente eu paro e eles não têm mais guarida, não veem que aquilo está tendo ressonância, eles vão se afastar. Kardec também explica para nós que quando essa influência espiritual ela chega a determinado ponto, isso pode trazer para qualquer um de nós processos obsessivos em níveis que vão cada vez mais sendo assertivos e crescendo cada vez mais. Qual é a ferramenta que nós podemos ter, que possamos cada um utilizar para coibir, para fazer paralisar essas influenciações malsantes? A prece, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a prece. O hábito do culto, do evangelho do lar em casa. Mas agregado à prece, aos bons hábitos do culto, do evangelho do lar, vem o nosso comportamento nas nossas escolhas. Quando eu escolho, por exemplo, uma conversação com o Alberto e ligar para ele conversar, e é uma conversação útil, uma conversação que agrega
agrega valor, que agrega alguma possibilidade de ajuda para alguém, ou de uma informação que vá trazer bons frutos, não tem como nessa nossa conversação existir a penetração nesse campo mental de espírito de baixo teor vibratório. Não tem como, porque ali a conversa é uma conversa sã, uma conversa que tem direcionamentos para o bem. Quando eu procuro e vou a uma ambiência, escolho uma ambiência, não preterindo e nem tendo preconceito com nada, mas se eu vou para uma ambiência e percebo, ali eu tenho um lugar que o ambiente está pesado, barulho, músicas que não são recomendáveis, pessoas que estão em gritaria e xingamento, que eu opto por uma ambiência mais serena, mais tranquila. Não é que sejamos pessoas santificadas, mas essa escolha de uma ambiência e de pessoas com um nível, um quilate diferenciado, não sendo melhor que os outros, não é isso, não é melhor, mas tendo opções diferenciadas de pacificação, é claro que ali também, naquele ambiente, não cria a possibilidade dessa penetração dos espíritos naquele ambiente, para que faça com que eu me desarmonize. Eu não sei se acontece com você, e eu não sou, como ele dizia, não acredito que nenhum de nós sejamos santos, mas eu não me sinto bem se eu chego num ambiente barulhento, se eu chego num ambiente de xingamento, num ambiente de pessoas gritando, falando alto, quanto mais se for num ambiente de discussão que ninguém consegue ouvir ninguém. Eu me sinto bem, aquilo me dá uma tonteira, me dá um zumbido na cabeça, eu tenho que sair. Quantas vezes eu já me afastei? Então, nessas situações em que a minha escolha faz com que eu posso escolher, o livre-arbítrio é meu, aonde eu entro, com quem eu converso, o livro que eu leio, a música que eu ouço, o assunto que eu vou abordar, principalmente nos dias, nos anos que nós estamos atravessando ultimamente. Eu digo sempre para um amigo que a gente tem por hábito quase todo dia conversar, porque ele está numa situação já há um bom tempo, descobriu o câncer, ele está em tratamento, e quando ele me procurou a primeira vez, foi para pedir orações, para pedir tratamento, para pedir auxílio. Mas depois a gente foi conversando e ele foi melhorando, e toda vez que a gente vai conversar, à medida que eu percebo, e ele agora também já percebe, que a conversa evolui para um lado que não é um lado, porque se evoluir para um lado de matar, de fazer maldade, de falar maledicência, apesar da gente ter isso dentro da gente, temos, infelizmente temos, nós estamos num planeta de prova e expiação, mas o máximo que a gente puder fazer reduzir essas intenções, essas vontades, esses pensamentos, isso vai auxiliar que essa aproximação e essas influenciações possam vir a existir na nossa vida. Então, quando eu falei da casa material, daquilo que a gente dá permissão para entrar, daquilo que a gente cria de arrumação, é a mesma coisa do lado da casa mental. Essa influenciação deles vai ser no mesmo nível de proporção e qualidade também, no nível que estiver a nossa casa mental. Se eu tenho uma casa mental em que eu deixo a cada dia lixos, através de orientações equivocadas, através de visualizações equivocadas, e põe para dentro só coisas negativas, coisas ruins, raiva, ódio, turbulência, vingança, a minha casa mental, a estrutura dela vai ficar toda ela trabalhada em cima disso. Agora, se eu tento, e é uma coisa que é impressionante, o espaço de uma casa mental, a quantidade de neurônios, a quantidade de possibilidade de trabalhar, as interfaces de pensar, elas não têm uma limitação que seja medida, mas nós temos sim essa possibilidade. Eu sou o dono daquilo que eu penso, apesar de não saber a quantidade de pensamentos diferenciados que eu tenho ao longo do dia, mas esses pensamentos quem tem e quem faz as escolhas dele, as escolhas sou eu. Então, se eu me pego pensando uma coisa equivocada, se eu olho uma coisa e penso mal,
e observo que aquilo não é legal, eu tenho a obrigação de, na mesma hora, colocar naquele lugar, de volta fala, se eu encho um copo com uma água limpa, transparente, é água limpa e transparente. Agora, se eu tenho água até aqui, limpa e transparente, se eu chegar aqui e começar a colocar, e outro começar a colocar coisas que eu não sei, eu vou fazer uma mistura aqui dentro. Então, se eu puder fazer com que a minha casa mental, dentro do consciente nosso, da vida hoje, eu só ponha para dentro, só agregue valores benéficos, palavras boas, comportamentos bons, pensamentos bons, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Porque o que eu já trago de outras reencarnações, como nós falamos no início, não foram coisas boas em que as expiações nos trazem para acertar. Nós erramos em muita coisa no passado. Então, certamente, lá no meu inconsciente, lá guardadinho para ser acessado em algum momento, tem muita coisa ruim lá guardada. E essa coisa ruim, ela aflora quando que ela vai aflorar? Na hora que um pensamento, um comportamento e um sentimento de igual teor estiver sendo startado por mim. Por exemplo, se eu fui no passado uma pessoa turbulenta, arrogante, ignorante, e eu hoje, em algum momento, eu tenho um comportamento tranquilo, de pacificação, procuro trabalhar minhas emoções, meus sentimentos hoje, dificilmente aquilo que está lá guardadinho no porão do inconsciente, aquilo vai vir à tona, vai subir. Mas se eu hoje já venho lá do passado com essas formas comportamentais para serem trabalhadas, e se eu hoje começo novamente turbulência, arrogância, ignorância e explosão, aquilo vem com tudo. Vem com tudo lá do pretérito, do passado em que eu vivenciei, e com as situações do hoje. Não necessariamente vão ser as mesmas situações. Disse também a respeito dos processos de reencarnação, dos acertos, das aparas que são feitas. Necessariamente o que se acerta do equívoco do passado não precisa ser igual ao equívoco do passado. Um exemplo: se eu no passado, por exemplo, fui uma pessoa que desviei uma mulher, por exemplo, uma mulher desviou um homem por um mau caminho, não quer dizer que nessa reencarnação eu tenha que vir e ir para o mau caminho para pagar aquilo que eu fiz. Não, eu posso muito bem ser uma pessoa que seja aquele responsável por um núcleo de orientação a pessoas para caminhar na vida, para mulheres, para moças, para crianças, para uma evangelização, para alguns procedimentos que agreguem valores morais. Já que eu desmoralizei, fiz cair pessoas no passado, eu posso ter hoje essas possibilidades para fazer esse equilíbrio com aquilo que eu fiz equivocado no passado. Então, esse colocar para dentro, essa abertura das comportas mentais com coisas boas, ela não é boa para ninguém, não, ela é boa para a gente. Ela traz paz, ela traz tranquilidade, ela traz resoluções que vão deixar a gente com pacificação no coração. Quando às vezes eu tenho isso comigo, por exemplo, toda vez em que alguma coisa começa a me incomodar e eu não sei o que é que está me incomodando, eu sempre penso para comigo mesmo, tem alguma coisa de errada que eu não estou sabendo trabalhar na minha vida. Aí, quem que vai me ajudar nesse momento? Eu peço aos meus espíritos, eu oro, eu faço prece, porque se eu achar que eu vou resolver sozinho, eu não vou. Quando Kardec fala e ele recebe a resposta dele, que eles influenciam sim. Então, se algum deles tiver pena de mim e achar que eu estou ali pedindo para que eles me influenciem, me dando uma orientação boa, eles vão me dar. A descoberta não vai ser minha, não. Eu descobri, não, eu tive um toque deles, tive uma orientação deles, e de repente eu mudo a vertente de uma decisão, uma maneira de comportamento que eu estava tendo, e passo a ter um outro comportamento. A influência dos espíritos chega a tal ponto em que muitas das vezes a gente tem na nossa caminhada uma vida toda certinha, em casa, profissional, às vezes sentimental, está tudo direitinho. Mas será por que não dura tanto tempo? Não passa de uma semana e daqui a pouco vem alguma coisa para nos trazer algum tipo de desconforto, de transtorno? Se eu estou caminhando certinho, se eu estou caminhando dentro dos preceitos
O Evangelho nos ensina. Por que está tudo bem e daqui a pouco aparece 1, 2, 3 problemas e aquilo fica na minha caminhada? Tem algumas possibilidades para isso. Primeiro, ou eu não estou conseguindo enxergar nas minhas atitudes que eu esteja pensando estar totalmente correta, mas eu estou enveredando para alguma coisa comportamental, de fala, de pensamento, de ouvir alguma coisa não muito boa, e aquilo começa a fazer chocar com as minhas reais boas intenções. Eu já não estou tão assim consciente, tão ciente que eu estou tão bem caminhando, porque senão eu continuaria uma semana, 2, 3, um mês, sempre com tudo uma beleza, uma tranquilidade. Alguma coisa, ou eu não estou sabendo trabalhar algum tipo de relação que bate a minha porta como prova, e nessa relação eu não soube trabalhar. Por exemplo, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Eis que de repente vou começar pela família de novo. Eu começo a ter discussões com a minha filha, com a minha esposa, com o meu esposo, por causa, muitas das vezes, de besteiras, de pontos de vista que não levam a nada, mas que simplesmente o preciosismo e a vaidade, o orgulho faz com que eu ache que eu é que sou o certo, eu é que tenho razão. Aquilo certamente, dentro do limiar de comportamento que estava uma beleza durante uma semana, mesmo que não seja pela maldade daquela pessoa com quem eu tive a conter a discussão, mas as influenciações que vêm daquela pessoa através das sugestões que ela recebe, porque ela recebeu de mim uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, aí os amiguinhos dela lá vão começar a orientar ela, a influenciar, e automaticamente os meus também vão começar a me orientar de forma diferente. Você vai deixar aquela pessoa falar com você dessa maneira? Você é o pai dela, você é o marido dela, você é a esposa dele. Da mesma forma no serviço, na rua, em qualquer lugar. Por que às vezes a gente chega num lugar, só no olhar de uma pessoa, a gente já sente uma contenda? A gente já se sente mal quando alguém às vezes nos olha? É porque às vezes aquela pessoa, ela talvez nem saiba daquilo, mas quando você está indo muito no bem, isso aí é uma outra coisa que eu também acredito, tudo que está muito no bem, ele não é muito bem visto pelo lado que quer fazer a queda acontecer. Então, quando você está muito bom, até uma pessoa que não te conhece, se você dá um bom dia para ela, vai perguntar bom dia por quê? Pode ser bom dia para você, para mim não. Você está passeando. Há pouco tempo aconteceu comigo, eu falei isso com uma pessoa, por isso que eu estou falando aqui agora. Para o senhor pode estar bom dia, mas para mim, eu estou cheio de... Então, essas coisas vão testando. Então, nessa hora que a gente tiver esses tipos de influenciações, só tem um jeito. Só um jeito, é você mudar de rota. E como que a gente muda de rota? É muito difícil. É muito difícil. A mudança de rota, na minha opinião, pela leitura que eu faço, elas têm alguns fatores que são agregados a você ter possibilidade para conseguir fazer mudanças de rota. Primeiro, você ter merecimento de ser bem orientado para qual movimento certo você tem que fazer. Segundo, você ter a real vontade de mudar de rota. Mudar de rota é você não fazer, persistir um comportamento que você mesmo detectou que está errado. Não ter raiva, tudo bem, você pode até se afastar de uma pessoa, mas esquece, ponto naquele assunto, deixa a pessoa de lado. Você fez tudo, 100%? Não, você não acertou, não colocou ainda as arestas no lugar com aquela pessoa, mas pelo menos só o fato de não nutrir sentimento negativo, você não está abrindo porta para que esses nossos irmãos continuem a te influenciar. Você vai deixar por isso mesmo aquilo que fulano te falou? Você vai deixar por isso mesmo aquela ofensa, aquela situação que estão tentando te prejudicar? Então, queridos irmãos, as influências espirituais, elas vão muito além daquilo que nós, não da nossa ignorância, porque não é a ignorância do ignorante topeira, ignorante bruto, não, da ignorância do desconhecimento que nós temos. Ela vai muito além.
ela palmilha caminhos que é o caminho de comportamentos bons, de atitudes que agreguem valor para o outro. Às vezes uma atitude que você faz auxiliar alguém, ela pode fazer cimentar um caminho melhor para você em uma dificuldade, mesmo você não agindo por sua conta, mas o fato de você já agindo bem com alguém vai fazer com que você fique pelo menos momentaneamente ou por um período, ou que você tenha sustentação para não se deixar influenciar tanto. E a influência dos Espíritos realmente em nossas vidas, elas só acontecem pela similitude, pela sintonia, pela faixa vibratória em que nós nos permitimos a esses irmãos. Se a gente não tiver na mesma faixa, é como se fosse uma brincadeira de pique-esconde. Se a gente não deixar que eles nos percebam, que eles nos encontrem, é claro que eles sabem onde é que nós estamos, que eles percebem a parte material através daquilo que eles enxergam no mundo espiritual. Mas eu estou falando daquilo que eles podem penetrar, influenciar, fazer, coordenar e fazer, direcionar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, principalmente as nossas emoções, que vai, infelizmente, enveredar por caminhos que às vezes são muito dificultosos. E para essas situações, a ferramenta que Kardec nos orienta é a prece constante, é a humildade de perceber que nós aqui somos ainda criaturas muito, mas muito pequenas diante da grandeza de Deus. Que Jesus possa nos amparar e que possamos cada um de nós perceber quando essas influenciações estiverem batendo na nossa porta, se boas, tragamos-las para junto da gente, botemos o nosso caminhar, juntemos mãos para caminhar com ela. Se não boas, que a gente procure meios de afastar, porque eles realmente, os Espíritos, só vão caminhar conosco se receberem a nossa mão para caminhar de mão dadas com eles. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Deus. Boa noite, Lisete também. É sempre um prazer, né? Como já falamos no início, Deus aqui conosco. Leve o nosso abraço do Grupo Espírita assim, do nosso irmão da sociedade, presença vinculada do nosso dia, tá bom? Queremos divulgar agora os nomes dos nossos irmãos que estarão conosco na próxima quinta-feira. Na direção, Gervásio Neto, nosso querido Neto. Na leitura, Caroline, querida Carol. E na pregação, a Daísa, que vai falar sobre família, né? Isso aí. Neste sábado, estaremos dando continuidade também ao estudo do Evangelho, né? Nessa casa, todo sábado, às 17 horas, a gente está se reunindo para estudar o Evangelho. E neste sábado, mais uma vez cheio, que a Rocha vai estar nos assessorando aí, né? E o primeiro evangelista é Mateus, que estaremos estudando no capítulo 4, versículo 18 a 22. Isso. O Lucas, das coordenadoras da juventude, na quinta-feira passada, estava nos lembrando sobre um evento que vai acontecer, promovido pelo 21º CIO e a Sérgio, que será um encontro que tem o título Emocionar-te 2. Já tivemos nós no ano passado, foi aqui em Campos, né? Esse ano vai ocorrer no dia 4 de junho, às 8h30, vai ser um domingo, num sítio Bela Vista, que fica aqui na RJ 158, que vai com destinação de 10. Então tem diversas atrações, arte, roda de conversa, dinâmicas, músicas, esportes. E tem também o atendimento, né, sobre a ansiedade, a insegurança, a solidão, perda, todos esses assuntos serão abordados basicamente mais por jovens, né? Eu estarei lá.
Para Sou família. jovem, né? Família, juventude e Eu família. gostei muito do primeiro, né? Foi muito interessante realmente. Então vale a pena a gente estar presente. Mas para acontecer isso, o grupo de coordenadores sugere uma contribuição de R$30, porque, né, nada hoje Sítio é alugado. almoço de graça, né? Tem um custo de deslocamento, e hoje eu estava vendo também pelas redes aí do WhatsApp, eles estão pedindo a colaboração de quem puder fazer qualquer tipo de doação, né? Refrigerante, creme de leite, tal. Nós espíritas, né, temos muita dificuldade realmente, né, nesses eventos. É preciso muita colaboração, é preciso dificuldades em outras vidas, né? Foi alguém que falou aqui, não, se a gente está perdendo mesmo, porque a gente já ficou lá para trás com muita coisa, né? Então a gente está retribuindo agora, né? Mas é o nosso processo, né? Nós optamos por essa doutrina maravilhosa, que nos engrandece muito com as orientações, conforme o Nilson trouxe hoje para a gente, essas reflexões são muito importantes. Então, dia 4, 8h30, lá no sítio Bela Vista. Esse sítio Bela Vista é do Paulo Feijó. Paulo Feijó, né? É um sítio muito bonito, né? É a concentração, Luiz, a gente vai sair até 7h30 na Cidade da Criança. A gente vai se concentrar lá, vai ter um ônibus também, quem quiser precisar ir de um ônibus. Dali Então, a gente vai quem sair. quiser ir, né, não quiser ir com um veículo próprio, pode. Tem carona, a gente vai se concentrar lá. Pra Tem sair. muito médio de transporte, né? Tem muito médio de transporte. Então, fez aqui o slogan do Emocionar-te 2, é um encontro de jovens que vai te emocionar, né? Emocionar. Então, que possamos estar juntos lá, vibrando, né? Porque isso é muito importante, é o que você falou, né? Esses pensamentos acabam atingindo assim como o culto do lar, né? Todos esses eventos que têm um propósito edificante acabam irradiando por aquela região todos esses benefícios. Eu já falei demais, sou palestrante. Vamos entoar o hino e para fazermos a nossa prece de agradecimento essa primeira parte e fazermos os nossos passos presenciais. Guias e bênçãos e favores. Senhor, as graças que nos dás são como pétalas de flores que derramas sobre nós, como bênçãos e favores. Encontre em tudo ao meu redor o teu amor imenso, a tua proteção. Vejo em cada flor que nasce, na paz do sol que morre, a tua amada mão. As graças que nos dás são como pétalas de flores que derramas sobre nós, como bênçãos e favores. Encontre em tudo ao meu redor o teu amor imenso, a tua proteção. Vejo em cada flor que nasce, na paz do sol que morre, a tua amada mão. Pai amado, Jesus, nosso mestre, Araci, nossa patrona, espíritos amigos, estamos chegando ao término da nossa reunião pública desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez as orientações que o nosso irmão Nilson veio nos trazer,
na sua vontade de colaborar com a doutrina espírita, divulgando suas ideias, seus princípios, seus valores. A cada um de nós que aqui nos encontramos, somos muito gratos pela oportunidade também da locomoção, a ajuda que certamente vários irmãos que nós solicitamos chegou, receberam essa ajuda, muitos não identificarão, mas assim como nós, que muitas vezes somos assistidos, somos auxiliados e não nos damos conta, esses irmãos também, seus familiares mais necessitados, foram agraciados com a presença dos trabalhadores em Cristo em seus lares. Que a tua paz, o teu amor fique sempre conosco, nos abençoando, nos assistindo. Que o Mestre Jesus continue olhando pela nossa casa para que tenhamos a continuidade dessa tarefa, que a nossa oficina de trabalho que nos foi ofertada através dos bônus horas da nossa querida patrona Araci, possa ter o êxito que todos nós esperamos. Fica conosco, assista-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja.